De volta aqui com Mulheres Mais, com um assunto muito importante para todas nós mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do INCA, o câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente nas mulheres e é responsável pelo óbito de aproximadamente 230 mil pacientes por ano aqui no Brasil. E outro dado preocupante é que aqui no nosso país, 77% das pacientes elas já são diagnosticadas com a condição já em estágios avançados. É uma doença silenciosa que precisa de atenção e a gente vai entender mais sobre esse tipo de câncer no Só Saúde. A gente toma um cafezinho com o chefe do serviço de ginecologia do Hospital Napoleão Laureano, o Dr. Kleber de Castro Guerra. Bom dia, Dr. Kleber, seja bem-vindo aqui ao Mulher Demais. A gente está falando de um dado preocupante, porque quando a gente fala de uma descoberta no estágio muito avançado, significa, quando se trata de câncer, significa dizer mais dificuldade de cura, não? Com certeza. A maioria das vezes a gente pega o câncer no estágio avançado porque no começo ele é uma doença muito assintomática. Algumas vezes ele só vai dar algum corrimento, algum sangramento já nas fases mais adiantadas. E são fases que às vezes a gente já não consegue tratar mais com cirurgia. A gente tem que recorrer a outros tratamentos e quanto mais avançada for a doença, menor é a chance de cura. Os exames que a gente faz ao longo de 6 meses, uma vez ao ano, eles são importantes nessa detecção, não? São importantíssimos porque esses exames é que fazem com que a gente pegue a doença numa fase ainda com uma chance de cura que chega próximo aos 100%. O exame, na verdade, o que é que ele é? Você faz o exame ginecológico que o médico faz no consultório, vai visualizar o colo do útero, vai colher o raspado do colo do útero, que é o exame do Papa Nicolau. Esse exame é feito dos 25 aos 64 anos nas mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual. 2 exames normais, eles autorizam a ficarmos fazendo o exame só a cada 3 anos. Por quê? Porque a doença é uma doença de evolução lenta. Isso não quer dizer que a mulher só vai depois, ela vai passar os 3 anos sem se ela estiver totalmente assintomática. Qualquer sintoma de alarme, qualquer corrimento diferente, qualquer sangramento, qualquer aguinha que fica saindo pela vagina, já é um sinal de alerta para ela procurar o médico dela antes desse intervalo. Nós temos uma imagem aqui, Dr. Kleber, me dá aqui, ó. Ali tem, para o senhor explicar para a gente como é que funciona esse câncer, quando ele se instala. Se você prestar atenção no desenho, o útero ele parece uma pera de cabeça para baixo. Então, o colo do útero seria essa extremidade inferior dessa pera, vamos chamar assim. E o câncer do colo do útero ele nasce justamente nesse local. Ele é uma doença que, como a gente já falou, os sintomas iniciais são muito pobres, ele só vai se tornar sintomático quando ele se torna uma doença maior e muitas vezes quando ele já está acometendo a vagina ou às vezes ele já está acometendo outros órgãos pélvicos, ou seja, já tem uma doença que já quis se disseminar, que é o que dificulta mais a gente chegar a um quadro de cura completa. Olha, a gente mostrou aí a imagem e a gente fez também uma pergunta, não consegui aqui espelhar, mas a gente fez uma pergunta no Correio TV, Dr. Kleber, sobre a colposcopia, porque esse me parece que não está na rotina, né? Muito na rotina. O Papa Nicolau é rotineiro, se você vai de 6 em 6 meses, se você vai de uma vez ao ano, é meio que rotineiro, prática no consultório. Por que a colposcopia não poderia estar? A colposcopia já seria um segundo exame. Quando é que a gente indica a colposcopia? Ou se você tem uma alteração de exame físico que chame a atenção para alguma coisa que o Papa Nicolau não detectou, ou se você tem a alteração do Papa Nicolau a partir do NIC2. Então, a colposcopia não seria, a princípio, um exame a ser feito todo ano. Entendi. Ele seria feito baseado no exame físico e no resultado do citológico. Teria que ter uma indicação, tá? Antes de ir para os fatores de risco, deixa eu responder aqui a Edilange Maria. Ela faz uma pergunta. A mãe dela faleceu justamente do câncer de colo de útero. Ela está, inclusive, com um nódulo na parede do colo de útero. Ela está preocupada, precisa se preocupar, doutor? Olha, nódulos, se você tem visível um nódulo no colo do útero, provavelmente talvez tenha sido o ginecologista que chamou a atenção dela para isso. Dependendo da característica desse nódulo, é importante às vezes fazer a biópsia. Dependendo da característica clínica, se ele é ulcerado ou não, se ele está sangrando ou não, era melhor fazer uma biópsia dele. Importante, tá, Edilange? Outra telespectadora está perguntando sobre sintomas. O doutor Kleber já falou aqui que muitas vezes é assintomático, né? Nas fases iniciais, a maioria das vezes ele é muito pouco sintomático. Mulher que está na menopausa, que de repente tem um escape de sangue, precisa se cuidar? Com certeza. Mulheres que saíram do período da menstruação, que começa a ter sangramento, que começa a ter corrimento, que começa a ter algum sintoma de uma dor pélvica que ela não tinha, uma coisa persistente, vá ao seu ginecologista, porque
tem uma chance muito grande de ser alguma doença maligna no colo do útero. A gente vai ver agora quais são os fatores de risco para a gente entender e muitas vezes eliminar. Doutor Kleber, você consegue ver? A gente está ali no primeiro ícone, história familiar, que é justamente o que a gente falou agora há pouco com a nossa telespectadora Edilante, né? Para colo de útero especificamente, a história familiar não. Não. Colo de útero a gente tem como principais fatores de risco a idade precoce da atividade sexual, a presença de múltiplos parceiros e o uso prolongado de contraceptivos orais. Isso é o que a gente tem mais assim firmado e o tabagismo, desculpa. Mas tá ali o fumo também, o fumo também são fatores de risco assim que são bem evidentes nessas pacientes que tiveram câncer de colo de útero. Vamos falar agora sobre a vacina contra o HPV, que é disponibilizada de graça para adolescentes. Hugo Salles é quem traz essas informações sobre o assunto. Bom dia, Hugo. Bom dia, Fernandinha. Bom dia para você que está ligado no Mulher de Mais nessa manhã de segunda-feira, justamente para falar sobre essa questão da vacinação contra o HPV aqui na capital paraibana. A gente vai falar com o Fernando Virgulino, que é o chefe de imunização aqui da capital. Bom dia, Fernando. Bem, relacionado à vacina de HPV, todas as unidades de saúde da família, que é onde tem as salas de vacina, possuem a vacina de HPV. Vale lembrar que a vacina HPV ofertada pelo SUS é uma vacina quadrivalente. Ela protege contra os tipos 6 e 11, que é responsável por 90% das verrugas genitais, e o 16 e 18, que é responsável por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Quem pode tomar essa vacina, Fernando? Qual a idade, como é que funciona e os locais também onde as pessoas podem encontrar essa medicação? Bem, meninas de 9 a 14 anos de idade e meninos de 11 a 14 anos de idade. Pode buscar qualquer unidade de saúde da família do município de João Pessoa, onde tem sala de vacina, e lá só é apresentar uma identidade ou o próprio cartão de vacina, onde vai ser ofertada a vacina e registrada as doses. Lembrando que o esquema vacinal toma uma dose hoje e 6 meses depois toma outra dose. E para quem ainda não tomou essa dose, é preciso ficar atento a algum tipo de campanha? Funciona durante todo o ano? Como é que são os horários de funcionamento e se é liberada durante todo o ano? Bem, as unidades de saúde da família, elas funcionam de 7 às 16 horas. Aqui o Centro Municipal de Imunização funciona de 8 às 16 horas da tarde. Vale ressaltar que essas campanhas a gente leva para a escola também para atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, mas os pais e responsáveis podem estar levando esses adolescentes até a unidade mais próxima para estar se vacinando. Quais as principais dúvidas da população ao recorrer aqui ao centro de imunização para esse tipo de vacina e para as outras, Fernando, que a gente pode esclarecer nesse último momento? Bem, o que acontece? A gente tem uma procura muito grande de mulheres que não estão na faixa etária para vacinação, que são os casos de mulheres que têm alguma lesão de colo de útero, certo? Então essas mulheres, elas não estão elencadas pelo Programa Nacional de Imunização, porque a vacina nesse sentido é prevenção e não tratamento. Fernando, muito obrigado pelas informações. Pois é, Fernandinha, tá aí as informações para que a população fique informada e possa recorrer de forma correta aqui ao centro de imunização. Verdade, Hugo. Obrigada, viu? Beijo pra você, bom dia. Doutor Kleber, a gente estava comentando enquanto o Hugo trazia as informações que tem muito pai, muita mãe que não quer dar a vacina com medo da adolescente iniciar a vida sexual, que são coisas completamente distintas, né, doutor Kleber? Totalmente distintas. A vacina, ela é importante. Tem a vacina de graça, tem a vacina no posto de vacinação pelo SUS. É uma vacina que não dá quase sintomas depois que você toma e vai lhe dar uma prevenção de uma doença que tem uma incidência muito alta. O número de casos, para você ter uma ideia, lá no Laureano, durante o ano passado, nós tivemos 1.400 casos por aí de atendimentos no ambulatório de ginecologia. Desses 1.400, mais da metade era câncer de colo de útero. Ou seja, então não deixe de dar cuidar, vacina, né? Por medo disso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, Kleber, obrigada por ter vindo tomar esse cafezinho com a gente aqui no Mulher Demais. Leva um abraço para a turma do Napoleão Laureano. Obrigado também.